Premier Produções Visuais. Aqui seu evento tem mais produção. Olá, estamos com mais um programa da Conexão Vital, hoje apresentando para todos o famoso professor Dr. Clayton Macedo, que também é coordenador do Serviço de Endocrinologia do Exercício da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, preceptor da residência médica e professor da pós-graduação em Medicina do Esporte da Unifesp. Possui doutorado em endocrinologia clínica e especialização em medicina do esporte e exercício, ambos pela Unifesp. É coordenador do Departamento de Diabetes e Exercício da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Comissão Temporária de Estudos em Endocrinologia do Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Meus parabéns, doutor, um belo currículo, hein? Obrigado, Henriette. Muito obrigado. Que circula o mundo aí buscando informações, se atualizando, procurando trazer sempre o melhor para a nossa gente, né? Para o nosso povo. Muito obrigado pela gentileza do convite. Na realidade, eu sou endocrinologista de formação, né? E acabei me envolvendo com a área de esporte e nós criamos uma verdadeira área de atuação, uma linha de pesquisa que é na endocrinologia do exercício, onde nós abordamos pacientes endocrinológicos para avaliação e prescrição da atividade física, né, utilizando o exercício como uma forma de prevenir e de tratar uma série de doenças, e também nós atendemos atletas que possuem doenças endócrinas, então a gente acaba dando um atendimento especial para esses atletas. São atletas que têm problema de peso, ou tem diabetes, ou tem doença tiroidiana, ou tem alguma alteração de crescimento da parte óssea. Então, na realidade, eu juntei essas duas especialidades, que são a medicina do esporte e a endocrinologia, e a gente montou. Em São Paulo, a gente tem um ambulatório que é único no Brasil, que é pioneiro, né, e que atende exatamente esse perfil de cliente. É uma área bem interessante. O tema da nossa conversa hoje, ele tem muito a ver com essa área. Até porque eu sei que tu és um grande defensor do esporte, né? Todo mundo que chega no teu consultório, uma das primeiras cobranças é exercício físico, né? Para todas as áreas. E eu sei que tu está organizando uma campanha nacional de prevenção contra os anabolizantes, né? Que na verdade, pelo material que tu me passaste e pelas oportunidades que eu tive de me inteirar sobre o assunto, são umas verdadeiras bombas, né, para o organismo, né? Que embora que ao meu ver, eu cheguei à conclusão que muitas pessoas não sabem aquilo que estão tomando. Para elas o que interessa é ter um corpo sarado. Aliás, na nossa era, na nossa atualidade, o que importa para as pessoas é ter um corpo bonito, né? A aparência. É a era da beleza. Mas ninguém mais se preocupa com aquela parte interior. E o que mais me deixou impressionada é que tem muitos médicos que compactuam com essa ideia. Claro que tem os interesses financeiros, eles ganham muito dinheiro, né? Então eles não estão nem aí preocupados com as consequências e com os efeitos colaterais que isso vai provocar no paciente, né? A gente sabe de muitas pessoas famosas, fulano, ciclano, tem aquele corpo, né? Aquelas pernas, aquele abdômen, aquele peito e tal, mas na verdade isso
não é natural, é artificial. Eu gostaria que tu nos colocasse um pouco sobre isso. Exatamente isso, Eliette. Eu acho que tu colocaste muito bem, né, na introdução do programa. É uma questão que nos chamou muita atenção nesse ambulatório, exatamente o uso dessas substâncias para fins estéticos, né, para fins de fitness. Então, o uso de doping, né, de substâncias para melhorar a performance e aumentar massa muscular, ele é um uso antigo. Então, no esporte de elite, existe hoje uma série de organizações a nível mundial. Existe uma agência que chama WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, né? Ela vem de uma sigla em inglês que está ligado às organizações, ao Comitê Olímpico Internacional. E essa agência, ela fiscaliza, ela normatiza o uso desses anabolizantes, desses esteroides, no esporte competitivo. O problema, e exatamente o foco que a gente está querendo levantar, é o uso do esteroide, dessas substâncias, fora do esporte de elite. No dia a dia, na academia da esquina, na academia onde eu pratico atividade física, esse uso está cada vez mais difundido. Então, para o esporte, eu acho que isso é um problema sério, o doping, né, a nível competitivo, mas existe uma série de mecanismos para educação, para fiscalização, para detecção e para punição dos atletas que fazem uso dessa medicação. Então, o foco do nosso programa, que se chama #BombaToFora, porque popularmente as pessoas conhecem, principalmente em academia, em escola, esses anabolizantes como bomba, né? Inclusive a gente usa o termo, o fulano é bombado, o fulano está bombado, a ciclana se bombou. Então, na realidade, a gente quer atingir exatamente essa população, uma população jovem. A gente tem dados de que normalmente o uso dessas substâncias, praticamente 30% inicia antes dos 20 anos. Né? A prevalência de uso é muito alta, a gente tem poucos dados brasileiros, alguns dados isolados no Brasil, mas a nível mundial, a prevalência da população geral de uso de esteroide, anabolizante e similares, ela chega em média 3,3% da população. Se a gente vai calcular isso, é muito alto. Se a gente pegar indivíduos do sexo masculino, isso chega até 6,6% da população geral. Se a gente pega, por exemplo, praticantes de academia, de musculação, esse índice ele pode chegar a 12%, a 15%, dependendo do estudo. Então, é uma incidência muito alta. Só para fins de esclarecimento, na realidade, existem vários tipos de bomba, né, de agentes, que a gente chama de agentes que melhoram performance e aparência. São agentes ergogênicos de diferentes espécies. O mais comum, o mais frequentemente utilizado é o que a gente chama de esteroide anabolizante. Esteroide é um hormônio, né? O nosso organismo produz uma série de esteroides, né? Existe, por exemplo, o cortisol, o corticoide é um tipo de esteroide, né? Existem esteroides que regulam o nosso metabolismo, que regula a nossa pressão, e existem os hormônios sexuais, cujo representante principal é a testosterona. Então, a testosterona é um tipo de esteroide. A partir da testosterona, o que se fez? Se começou a desenvolver derivados sintéticos da testosterona que tinham um efeito anabolizante. Anabolizante quer dizer de estímulo de síntese proteica. Então são hormônios que aumentam a síntese proteica. Basicamente aumentam massa muscular. Como a testosterona é um hormônio masculino, acaba dando características sexuais masculinas quando se usa. Se cresce barba, se cai cabelo, aumenta a acne e assim por diante. Então esses derivados sintéticos, as indústrias, os fabricantes, fizeram alterações na estrutura molecular de forma que o medicamento, o produto, a droga, na realidade é uma droga, né, ela tenha mais efeito anabolizante, mais efeito de desenvolvimento de massa muscular e menos efeito androgênico das características sexuais masculinas. Então se produz sinteticamente uma série desses medicamentos. Boa parte deles é utilizado para nível veterinário.
E a partir da facilidade de obtenção do produto dispensado veterinário, o pessoal acaba usando a medicação, o esteroide, de uso veterinário. Depois a gente pode comentar uma série de implicações em relação a isso. Eu fiquei pode comentar. pasma quando eu li que usam, né, o produto veterinário para isso. Fiquei pasma. Isso. Além do esteroide, então, só numa introdução, o esteroide é o principal. Mas fora o esteroide anabolizante, existe, por exemplo, o hormônio do crescimento, o GH, né, que felizmente ele é menos usado porque ele é extremamente caro, pelo menos o GH original de boa qualidade, né, ele é usado basicamente para crianças que têm deficiência do hormônio do crescimento, mas como ele também é um bom anabolizante, ele aumenta a síntese proteica, desenvolve massa muscular e ele tem um efeito de queima de gordura, o pessoal acabou utilizando também com esse objetivo de dopagem, né, ou em fitness para fins estéticos. Então os dois principais anabolizantes são os esteroides anabolizantes e o GH. Né? Só para aproveitar o gancho em relação a essa obtenção por via veterinária, né, onde infelizmente a fiscalização não é tão rigorosa, depois a gente pode conversar um pouco sobre legislação. A dose que vem para um cavalo, por exemplo, ela é uma dose bem maior que a humana. Sim. E normalmente são medicações injetáveis. Então um grande problema do uso de origem veterinária desses produtos é que infelizmente os indivíduos acabam compartilhando as ampolas dessas medicações. Muitos deles compartilham seringa, alguns deles compartilham até a agulha, e muitas vezes isso faz com que doenças que são transmitidas pelo sangue, elas sejam de maior prevalência nessa população de usuários. Então, por exemplo, hepatite C, hepatite B, até a AIDS, o vírus do HIV também. Existe uma série de trabalhos mostrando uma incidência bem aumentada, independente de grupo de risco, de opção sexual. O simples fato do indivíduo compartilhar a seringa com potencial contaminado aumenta a incidência dessas doenças. Eu estava lendo um trabalho bem interessante que entrevistou indivíduos que foram contaminados e eles diziam que na realidade eles nunca, por desinformação, eles nunca pensaram nessa possibilidade porque eles compartilhavam as agulhas com amigos que eram preocupados com saúde, que eram preocupados com desenvolvimento de massa muscular e que eles não pensariam na possibilidade daquela atitude estar transmitindo doença. Então hoje é um momento de risco para a doença transmitida por sangue o fato do indivíduo utilizar anabolizante. E procede a informação, doutor, que são usados anabolizantes em muitos pacientes com câncer e AIDS para aumentar a massa muscular e eles aparentarem uma aparência melhor? Na realidade, por que existem esses remédios no mercado? A indicação básica desses medicamentos é para o indivíduo que tem deficiência do hormônio. Então, eu sou endocrinologista, eu prescrevo esse medicamento em doses civilizadas, em doses farmacológicas, para repor, por exemplo, um homem que teve um câncer de testículo e que perdeu os testículos com uma cirurgia, ou um indivíduo que fez uma cirurgia da glândula da hipófise, que estimula a produção do testículo. Então eu consigo repor ou indivíduos que têm doenças genéticas que causam deficiências desses hormônios, eu consigo repor o hormônio, mas são doses farmacológicas com uma medicina baseada em evidência. Eu tenho critérios objetivos de diagnóstico e de escolha de dose. O problema é que esses indivíduos, eles almejam uma hipertrofia tão além do que geneticamente eles são predispostos em termos musculares, que eles acabam usando doses 100 até 10 vezes, até 100 vezes maior do que o usual. Sem limite, isso. Um resultado imediato. E eles fazem muitas vezes associação de mais de um esteroide
ou combinação dos esteroides com outros medicamentos. Eles fazem esquemas cíclicos, esquemas em pirâmide, por exemplo, que eles vão usando doses menores e vão aumentando progressivamente. Eles já têm um domínio que é leigo, mas que tem algum embasamento clínico, que é de associar medicações que bloqueiam os efeitos colaterais. Então, por exemplo, se o hormônio retém líquido, eles tomam diurético junto. Se o hormônio provoca o que a gente chama de ginecomastia, faz crescer a mama, isso eles sabem bem, eles usam já um medicamento que bloqueia o crescimento da mama. O esteroide ele faz atrofia do testículo e diminuição da produção interna dos hormônios sexuais. Então eles já usam junto um medicamento, por exemplo, a gonadotropina coriônica, o HCG, ou o clomifeno, que é um estimulante da produção interna de hormônio. Eles usam junto para exatamente tentar bloquear o efeito colateral que o remédio está usando. Como esse conhecimento ele é baseado na internet, essas dicas, existem uma série de sites com milhares de usuários que seguem essas orientações. Então isso não tem nada científico, não tem nada seguro, não tem nada baseado em evidência nessa forma de administrar. Parte-se do pressuposto que a indicação já não é ética, ela já não é uma indicação de bula, porque a indicação de bula é para quem tem deficiência. Então, voltando à tua pergunta, existe, além dos casos de indivíduos que têm deficiência do hormônio, que é uma indicação clássica, existem situações onde tu podes utilizar o hormônio, por exemplo, em caso de caquexia de câncer ou de HIV. São indivíduos que têm uma massa muscular muito comprometida pela doença e para se melhorar parcialmente o estado geral, existem alguns protocolos, existem alguns trabalhos em centro de pesquisa, com doses éticas, para se melhorar um pouco a performance muscular do indivíduo que está muito consumido por uma doença. Por exemplo, existe uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, onde o indivíduo tem um grau de alteração da oxigenação tão grande que ele faz uma atrofia na musculatura respiratória. Então, às vezes, ele não consegue respirar por falta de musculatura acessória da respiração. Então, existem trabalhos onde um pouquinho de anabolizante, de esteroide, melhora a função respiratória. Antigamente se utilizava para osteoporose, hoje cada vez se usa menos. Existem algumas anemias raras que respondem a um tipo específico de anabolizante. Então, na realidade, a medicação ela existe no comércio porque ela tem algumas indicações. São cada vez menores, cada vez mais restritas as indicações, mas elas existem. Um indivíduo que perdeu a função testicular por N causas, ele vai ser beneficiado em repor testosterona, em questão de potência, em questão de libido, em questão de desenvolvimento de massa muscular, em questão de memória, uma série de coisas. Então, existem casos específicos onde existe a indicação, mas essa indicação ela não é disseminada. O indivíduo que não tem deficiência, ele não deve usar, e principalmente o nosso jovem ali com 16, 17 anos que está querendo, por imposição da mídia, atingir aquele corpo sarado, com percentual de gordura baixo e com uma massa muscular hipertrofiada, com a barriga de tanquinho. Esse indivíduo, por desconhecimento, ele acaba usando, por influência, às vezes até do educador físico, pela má prática, infelizmente, de alguns colegas médicos, né, que não têm formação em nenhuma das especialidades envolvidas e que acabam prescrevendo exatamente porque isso virou um mercado, virou um comércio. As consultas desses médicos elas são extremamente caras, porque eu acho que no preço da consulta já está embutido o risco, né, da complicação, né? Então passa de R$1.000. Isso. E algo bem interessante que eu gostaria muito que as pessoas que estão nos assistindo prestassem bastante atenção são os efeitos colaterais que o uso desses anabolizantes podem provocar, que é o câncer de fígado e
e outros tipos de câncer, inclusive os problemas cardíacos. Isso. Isso é muito grave. Será que não é por isso, me desculpa, doutor, que há tantos jovens morrendo de infarto? Então, na realidade, se a gente vai conversar sobre efeitos colaterais, a gente pode passar a noite. Por exemplo, esse fim de semana eu dei aula numa pós-graduação só sobre a parte clínica dos esteroides. A aula durou mais de 2 horas, eu consegui vencer a metade do conteúdo, porque os efeitos colaterais são muito importantes. Mas assim, o que é mais conhecido é em relação ao efeito colateral no fígado, né? Principalmente as drogas que têm uma formulação química específica ou que são usadas por via oral, né? Eles passam pelo fígado e eles causam doença hepática, causam hepatite, podem causar gordura no fígado, podem causar um câncer de fígado. Existe relação direta dessas medicações com a doença hepática. Às vezes são casos de hepatite fulminante, por exemplo, hepatite induzida por drogas, vários casos na literatura mostrando isso aí. O fígado é um alvo, o coração ele é um alvo porque o esteroide ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta o mau colesterol, ele diminui o bom colesterol, ele aumenta triglicerídeos, ele retém líquido, ele funciona como um fator que propicia a trombose, então as pessoas têm mais tromboembolismo, obstrução vascular, e tem incidência aumentada de arritmia, de infarto do miocárdio, tem incidência aumentada de doença cardíaca como um todo. Esses indivíduos, além do uso de esteroide, eles já praticam um tipo de atividade física que faz uma hipertrofia do coração. Então o coração ele é um músculo também e ele acaba crescendo. Então é muito bem descrito, tem uma série de atletas, né, e tem os não atletas que infelizmente, como tu falaste, a gente acaba às vezes não fazendo associação, que tem morte súbita pelo uso de esteroide anabolizante. Então esses os efeitos cardíacos. Os efeitos endócrinos, por exemplo, na mulher, eles são muito grandes. A mulher que hoje é uma usuária em potencial, porque também o padrão de beleza para um grupo específico de mulher, ela fica o que a gente chama de popozuda, né? Com hipertrofia de coxa, de glúteos, né, com um abdômen tanquinho, cheio de gominhos. Então a própria mulher já quer ter esse padrão, né, uma coxa bem desenvolvida, musculosa, né, e ela acaba usando o esteroide. O esteroide na mulher, ele provoca engrossamento da voz, queda de cabelo, acne, né, ele provoca infertilidade, alteração menstrual. A mulher sofre uma série de consequências, infertilidade, né? É um problema bem sério. No homem, da mesma forma, como eu uso o hormônio por fora, o meu hormônio interno ele fica bloqueado, então altera a produção de espermatozoide e também da infertilidade. No homem tem aumento da incidência de câncer de próstata e de hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata também. Deve ter então problema de ereção também, sim, né? Disfunção erétil, impotência. Então a gama de efeitos colaterais renais, hoje essas doenças infecciosas que a gente comentou, né, além dos abscessos, dos processos tromboembólicos por aplicação da medicação, da necrose de tecido, as lesões de tendão. Então o indivíduo ele aumenta a massa muscular, mas ele não aumenta o sistema de sustentação. Então cartilagem e tendão não cresce um músculo. Então ele faz mais artrose. Se é um atleta, por exemplo, a vida útil como atleta, ela diminui muito. Então ele vai parar de competir muito mais cedo do que o colega dele que não usou esteroide. Como é muito usado em adolescente, atleta, acaba o hormônio, ele funde a cartilagem de crescimento. Então esses indivíduos, quando eles começam a usar, eles até têm uma velocidade de crescimento aumentada, mas eles param de crescer mais rápido. Então eles acabam tendo uma baixa estatura na vida adulta, né, se eles usam na adolescência. Isso foi bem comum, bem conhecido. A gente teve o conhecimento a partir da queda da cortina de ferro, onde os ginastas russos, as ginastas romenas, por exemplo, elas usavam muito esteroide para melhorar a performance, para conquistar o ouro olímpico. E elas acabaram ficando
baixinhas, apesar do esporte também já selecionar um indivíduo mais baixinho. Por tanto tempo tem que acelerar algumas perguntinhas. Doutor, quem são esses médicos que prescrevem essas drogas? É uma pergunta delicada, né? Infelizmente... Não precisa citar nome, mas pelo menos a área, são nutrólogos. Então, na realidade, a medicina, ela tem especialidades reconhecidas pelo Conselho e existe um registro que chama RQE, que é um registro de especialidade. A gente conhece os prescritores, eu já tive o cuidado de procurar o RQE, qual o tipo de especialidade. Na realidade, eles não têm nenhuma, são médicos que acabaram não fazendo nenhuma especialização, ou no máximo uma pós-graduação de fim de semana que é paga e que não tem o valor de um mestrado, de um doutorado ou de uma residência médica, que exige anos de estudos. Então esses médicos, por uma questão de mercado, eles acabam trabalhando com isso. Eles criaram especialidades que na realidade não existem como reconhecidas. Por exemplo, nutroendocrinologia, não existe isso. O cara ou é endocrinologista ou ele é nutrólogo. Tanto o endocrinologista como o nutrólogo, ele precisa de uma formação acadêmica para ter o título, né? Então, na realidade, esses médicos, eles não são de especialidade nenhuma, porque os especialistas, na realidade, não tomam esse tipo de conduta, né? E o Conselho Federal de Medicina aprova essa conduta? Fiscaliza? Existe uma fiscalização? Na realidade, o que acontece é que tu precisa ter uma denúncia. Quando tem uma denúncia, o indivíduo, o médico vai ser investigado e ele é sujeito às sanções que os conselhos preconizam, desde sanção disciplinar por escrito, pública, suspensão até cassação do número do registro de especialista. Mas na realidade o que isso é muito difícil. É difícil. Normalmente eles começam pela advertência, isso, e depois vão protelando, enquanto isso várias pessoas, como é o nosso Brasil, né, a nossa realidade, as pessoas vão morrendo e não vai acontecendo nada para quem comete crimes. Infelizmente, né? Carece de denúncia. Mas, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem vários prescritores, né? O mercado ele existe, as pessoas querem, assim como tem pessoas que usam droga, que compram do traficante lá na esquina, tem pessoas que vão atrás dessa medicação porque é importante para elas, né? Para os jovens que estão nos assistindo, que é uma coisa bastante interessante, adolescentes, todo esse material, essa propaganda que é feita na internet, que é vendida na internet, eles dizem, não, isso aí é fiel, é verdadeiro e tal, quer dizer que é tudo uma farsa. Na realidade, a venda de esteroide pela internet ela é proibida. Hoje a legislação ela é bem rígida. A medicação ela precisa ser prescrita em receita dupla carbonada. É uma medicação que eu preciso declarar o código de doença. Existe uma licença especial ética para eu colocar o CID, a doença. Eu tenho que colocar meu CPF, eu preciso colocar o endereço do cliente, do paciente, do meu próprio punho. Existe uma fiscalização muito grande. O que acontece é que a origem desses esteroides ela é clandestina. O programa Fantástico, vocês podem procurar na internet, ele fez um programa até por uma sugestão de um colega endocrinologista de Santa Maria, e ele mostrou como é a origem dessas drogas. Essas drogas elas vêm da China, da Índia, elas vêm pelo Paraguai sem fiscalização nenhuma. Muitas vezes o próprio educador físico ou farmácias não sérias de manipulação acabam comercializando. Existe falsificação de receita, existe falsificação de carimbo. Na realidade é um mercado negro como qualquer outro. Como existe de cocaína, como existe de outras drogas. O mercado está aí, as pessoas... Existem laboratórios clandestinos, vale a pena, eu aconselho que se veja essa reportagem do Fantástico, que mostrou com clareza isso. Uma perguntinha, e como está se portando, na tua opinião, a atuação da Polícia Federal nesse sentido? Então, na realidade... Todos os casos que eu conheço, eles partiram a partir de denúncia, né? Eu sei de algumas investigações que existem, né? Mas a efetividade disso,
Eu desconheço. A gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar a nível nacional nesse projeto. Nós vamos promover um fórum de discussão envolvendo justiça, envolvendo saúde, envolvendo educação, porque a ideia, pelo que eu li de programas, isso, pelo que eu li de programas premiados, inclusive da área no exterior, eles partiram principalmente do público onde existe o maior risco de usar a medicação, que são exatamente os estudantes de ensino médio. Então a gente vai trabalhar com a parte educativa nesse grupo. Com certeza existe legislação para isso, o problema é que precisa ter a denúncia, e a denúncia, então, ela carece em termos de números. Vou fazer um apelo aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os pais, que denunciem, procurem a polícia, os médicos competentes, assim como o Dr. Clayton, denunciem esses fatos para que essa situação possa ser feita justiça, né? E que se evite mais mortes. Doutor, eu te desejo assim boa sorte nessa campanha. Pode Obrigado. Contar conosco. Eu tenho certeza que todas as escolas vão aderir, né? Porque realmente o povo tá muito descrente, está muito desinformado e realmente a beleza, a era do modismo, da magia, da beleza subiu a cabeça, infelizmente. Mas mesmo assim eu te desejo boa sorte, tenho certeza que tu, com a tua grande capacidade, vais obter êxito. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo prestígio. Obrigado. Este foi mais um programa do Conexão Vital. Agradeço a audiência de todos e aguardo vocês para um próximo programa.